Populações carcerárias de pessoas que caíram no crime por indução de circunstâncias e traços de caráter delas próprias, porque há pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias e não chegam a cometer os mesmos deslizes, né? Perpetrar até crimes, mas não nos cabe julgar ninguém, porque nós não sabemos que tipo de experiências essa pessoa atravessou para chegar a este nível de desatino moral, não nos cabe. Lembrando de Jung, né? Que abria a página policial para dizer, obrigado por ter feito isso por mim. Olhem só, amigos. Aí vinha um outro que estuprou, sequestrou, etc. Obrigado porque fez isso por mim. Existem os fios terras morais da sociedade. As pessoas fragilmente morais, que não aguentam a pressão coletiva para cometer crimes. Por exemplo, vou aqui perguntar e ninguém precisa responder e levantar a mão. Já tive uma fantasia matando o meu chefe. Ou então a mulher, ai que vontade de esganar aquela louca. Às vezes fala por falar, né? Mas a cara aí, os olhos e tudo já diz, né? Que ânsia, a gana de cair no pescoço. Matar, pronto. Aí a gente, passou a vontade de matar. Quem é assassino? Todos nós temos um traço. Eu nunca mataria. Veja sua filha sendo estuprada na sua frente. Uma filha criança, não adulta. Vamos imaginar assim. A pessoa mais amada minha sendo estuprada na minha frente. Como eu agiria? Sendo torturada e morta na minha frente. Como eu agiria? Não estou dizendo que é certo matar. Vocês estão compreendendo? Mas eu quero dizer que nós temos inclinações criminosas que estão em percentuais menores, graças a Deus. Vamos nos educando para melhorar e temos os percentuais da virtude angelical. E é obrigação nossa, moral, espiritual, desenvolver a parte anjo que existe em nós. O que não tem nada a ver com querer parecer anjo ou presumir que será anjo nessa encarnação. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Maleus Maleficarum. Um livro escrito publicado em 1489. Perdoem, amigos, eu não gravei, nem fiz força, às vezes é esquecimento mesmo, mas eu fiz a maior questão de ler rapidinho para não gravar. Os nomes dos 2 inquisidores medievais que escreveram esse livro. O livro, ao pé da letra, seria Martelo dos Magos. Na verdade, é mais conhecido como Martelo das Bruxas. A caça às bruxas. Houve uma caça às bruxas, literalmente, uma verdadeira voragem, voragem, uma onda imensa de perseguições. É linda, prende, está seduzindo os homens santos a quererem fazer realizar atos pecaminosos, então é bruxa, feia, bruxa, está me dando nojo. No cara que só vê a aparência, né? Aí então a outra foi vista falando com as plantinhas, bruxa, estava falando com as plantas. Aí a outra não quer ir muito à igreja todo dia, bruxa, prende a bruxa. Então, não teve filhos, prende a bruxa. Não casou, não quer ir para o convento, prende a bruxa. Não estou dizendo que é esse o assunto, não. Eu quero dizer que há uma necessidade do bode expiatório, isso é trabalhado por junguianos, de procurar alguém. Nas famílias existem, não só os junguianos, várias correntes psicológicas falam sobre isso, principalmente os americanos. Existem o depositário, existe essa figura, o depositário da loucura familiar. Geralmente, olha o preconceito, a ovelha negra, vamos tirar a palavra, a ovelha imoral ou mal vista, tinha que ser negra, né? Se fosse negra, pode ser, né, Zé? A pérola negra, né? Então, as pessoas mais condenadas na família costumam ser as pessoas mais sãs dessas mesmas famílias. Que psicólogos presentes, psiquiatras, uma psiquiatra inteligentíssima, uma mulher muito culta, muito moderna. Aliás, eu vou dizer quem é. Não querem que eu fale, é tão elogioso, mas tudo bem. Sergipana, que largou a psiquiatria para ser jornalista, homossexual assumida desde os anos 50, 60, porque ela disse, eu me cansei de tratar a pessoa mais sã das suas respectivas famílias. Eu achei que era um trabalho antiético. Agora eu entendi porque eles não querem que eu fale. Eu discordo da postura dela. Acho que então nós devemos trabalhar mais ainda nessa área, porque nós temos que ajudar as pessoas mais sãs dessas casas. Porque na psiquiatria, e há décadas atrás, só iam aqueles que eram tidos como loucos mesmo. Mas às vezes a pessoa mais sensível para canalizar
o que é inominável na família. Alguém é o ponto para onde toda loucura deságua. E coletivamente também nas sociedades. Os grupos mais frágeis são os mais atacados. Foram negros. Amigos, tem um louco que está publicando isso. Trechos da Bíblia. Olhem só, amigos, que estava claro que na Arca de Noé não entraram negros. Porque Noé era branco. Olhem só. É crime inafiançável, racismo. Dá cadeia e não pode pagar fiança, vai para a cadeia mesmo. Não, mas está certo, isso é certo. Que não está na Bíblia, os negros não estavam. Eram dos seres que não foram aprovados por Iavé. Bem, Iavé era aquele espírito que não é Deus. Que não é Deus, era outro espírito com quem Noé falava. Era um espírito guia de Israel e o dilúvio foi um evento localizado. O mundo inteiro cobriu-se de águas. Provavelmente houve inundação de 2 riozinhos, o Tigre e o Eufrates, provavelmente naquela região do Iraque, atualmente Iraque. O mundo inteiro, ou seja, até onde a gente alcança a vista. Subimos no monte mais alto. O que é ali? Ali é o fim do mundo. Então houve, porque foram escavar, fazendo pesquisas geológicas e descobriram que naquela época aproximada houve esse dilúvio. Houve inundação, foi isso. Chega, Noé, se salve. Porque aquelas cidades foram inundadas, só aquelas cidades. Porque depois, como foi que a humanidade cresceu depois disso? Os filhos com as filhas de Noé começaram a fazer sexo para poder ter filhos? Se foi o restante da humanidade? E Adão e Eva, olhem como a Bíblia não pode ser lida ao pé da letra. Adão e Eva tiveram 2 filhos homens. Os 2 eram homens. Um deles matou o outro. Caim matou Abel. Abel foi morto, o único que prestava. Fio terra, lá vai, morreu antes da hora. Que bom, para se libertar daquela época. Então, Caim foi para a cidade de Ur. Caim foi para a cidade de Ur para encontrar a mulher com quem se casou. Está na Bíblia. Se eles eram a origem da humanidade, como existia uma cidade já? A própria Bíblia chama atenção para nós usarmos bom senso, para interpretar com o devido respeito sagrado o que um livro de conteúdo espiritual nos exige. Nós temos que ler artigos da imprensa que estão se propondo objetivos e literais na transmissão da informação. Nós temos que interpretar. Acabei de falar de 2 órgãos da imprensa escrita. Nós temos que interpretar o que esse jornalista realmente quis dizer, o que está nas entrelinhas do que ele quis dizer. O que ele está falando para apenas alguns perceberem. Qual é o histórico desse jornalista? Agora autorizaram. Ruth de Aquino. Que voz da espiritualidade sábia no meio do jornalismo, que fecha as páginas da revista Época, por exemplo. Não tem nenhuma participação nos percentuais da revista Época. Que coisa magnífica. Trata de diversos assuntos, mas a forma como ela aborda os assuntos. Não estou dizendo que vai concordar com tudo que ela diga, mas é o traço e a sintonia da pessoa decente, que eu espero que ela continue lúcida. Uma senhora sexagenária que não parece também, né? Dona de si no sentido não de arrogância, mas senhora de suas escolhas, contra-convencional e respeitosa ao mesmo tempo com as convenções. Experimentem ler Ruth de Aquino, por exemplo. Aos grandes jornalistas a serviço do bem, a imprensa do bem, como há profissionais do bem em todas as áreas. E muitos grandes missionários na área do jornalismo. Eu espero.